Como é bom estar com você. Que alegria poder ser recebida por você aí na sua salinha para um bate-papo muito especial, muito esclarecedor. Pois é, estamos iniciando a campanha da prevenção do câncer de próstata. Vamos cuidar da saúde do homem. É extremamente necessário acabar com os preconceitos, acabar com todas essas, ai, medinho, crendices, autoamor, fazer o mergulho interior e alçar para o equilíbrio através do autoconhecimento, com a doutora Anísia da Silveira e, lógico, com toda toda essa medicina, essa tecnologia que está à nossa disposição para podermos fazer os exames necessários. Então, participe, cuide-se, se trate, autoamor. Se você quiser participar do nosso programa, nos envie a sua mensagem pelo WhatsApp, nos contando qual a sua angústia, seu conflito, sua história. 21 967 573999. E quem sabe no próximo sábado, às 19 horas, aqui na TV Mundo Maior, estaremos juntinhos, reconstruindo as suas emoções. E não esqueça de acessar a nossa playlist lá no YouTube. Temos temas fantásticos que muitos vão poder esclarecer alguma dúvida sua. E compartilhe, vale a pena. Hoje nós estamos aqui com um convidado querido, um convidado especial do coração, que vem como especialista do assunto de hoje, que é o Dr. Marcos Vinícius. Ele é oncologista, diretor da Rede Oncológica DOR, no Rio de Janeiro. Seja bem-vindo ao nosso programa. Obrigado, Gracias. Hoje nós vamos contar a história, o relato de Paulo. Paulo, um homem que nunca se preocupou muito com a saúde. Tornou-se obeso, não fazia nenhum tipo de exercício físico, não cuidava muito bem da sua alimentação e nunca se preocupou em fazer exames para ver periodicamente como é que estava a saúde. E ele começou a sentir determinada dor na uretra. E ele achou que isso era devido à relação que ele tinha com a esposa dele. E não deu muita importância e deixou a coisa correr. Passado um tempo, começou a aparecer sangue na sua urina. E aí ele, preocupado, foi ao médico. E o médico pediu exame de prostatite, enfim, de várias coisas, porque disse que poderia ser algo mais sério e ele necessitaria de fazer inúmeros exames. Ele ficou com medo e achou melhor não ir fazer o exame e nem aparecer mais no médico, porque se ele não fosse, ele não saberia o que era, então estava tudo bem, que não teria nada. Mas não é bem assim. Passado um tempo, a situação piorou, ele teve que voltar ao médico e quando ele voltou, o quadro já estava super complexo e já não tinha mais nada que pudesse ser feito ali. Então, ele traz esse relato para alertar aqueles que têm medo de ir ao médico. Então, vamos falar sobre isso. Doutor Marcos, como que é essa situação? O homem, ele tem um preconceito enorme de ir ao médico fazer, é assim, se é para fazer exame de coração, exame do pé, do joelho,
ele vai, mesmo reclamando, vai. Mas se fala que tem que fazer exame de próstata, toque retal, qualquer coisa, não, imagina, né? Sou homem. Como se a macheza dele, né, estivesse exatamente localizado ali. E não é isso, a gente sabe que não é assim, né? Como é que se dá situações desse tipo? Olha, assim, o que você falou é uma coisa que a gente vê normalmente no consultório, né? Os homens têm essa resistência do autocuidado, do jeito que você falou, mesmo para outras doenças. A mulher se cuida muito, até a mulher vive mais por conta disso. Ela vai mais ao médico, ela tem mais esse cuidado. O homem tem um medo natural de achar algum tipo de doença. Quando a gente fala especificamente para exame de próstata, então isso é um tabu, principalmente num país latino que nem o nosso, que parece que a gente vai mudar a sexualidade da pessoa porque A ela pessoa acho que fez um... pensa que vai ao médico e vai ser estuprado ali, né? Não é Exatamente. nada disso. E aí vira-se brincadeira de o tempo todo, então leva-se isso de uma maneira muito jocosa, mas é uma coisa muito séria, né? Nesse Sim. caso específico, está muito claro, né? Tinha fatores de risco importantes, né? Obeso, sedentário, são dois grandes fatores de risco importantes. Bebida alcoólica, cigarro também e parte genética, que seria a última, são as principais preocupações para que a gente possa poder ter essa doença, de alguma forma. Acima de 45 anos, esse risco aumenta. Então, obrigatoriamente, o homem deveria começar a ter esse autocuidado para prevenir lá na frente. E a história é exatamente isso que você falou, né? Começa com pequenos sintomas, às vezes o sintoma some, ele acha que não vai acontecer mais nada, tal, aí quando vai ver já é uma doença avançada, às vezes já não está só na próstata, ela está com metástase, então o tratamento fica mais complexo e muitas das vezes evolui mal, né? Uhum. Se a gente for olhar a estatística, Iraci, no Brasil, dos últimos anos, acho que ano passado a gente falou que de 2020 para 2023 esperava-se 65 mil novos casos ano. Meu Deus! Agora, de 2023 a 25, esperamos já 72 mil casos. Gente, é galopante É galopante. Porque esse a aumento. população está envelhecendo e os cuidados não estão acontecendo. Tem essa questão realmente da dificuldade do homem acessar ao médico e aí a chance de aumentar é muito maior, né? Doutor Marcos, a gente sabe que o câncer, de forma geral, ele é silencioso, né? Até a pessoa ter alguma coisa, geralmente já é porque já avançou um Sim. pouco, né? O quadro. Nunca é no princípio, uma pintinha, uma célulazinha, pronto, já estou sentindo isso, vamos lá. Geralmente não é assim. E para chegar ao ponto dele estar sentindo a dor, né, na uretra, é porque algo já não estava redondo ali. Não, esses são sinais que a doença já tem algum tipo, já cometido alguma coisa mais do que se tivesse feito um diagnóstico precoce, né? Uhum. Normalmente o que a gente vê de sinal que acontece é sangramento, dor quando urina, né? A gente tem também como sinal importante perda de peso, às vezes que é incipiente, a pessoa não tá prestando atenção nisso, né? E as dores locais que acabam acontecendo, isso são sinais que às vezes não se levam em consideração, vai e volta, então a pessoa acaba se preocupando. Por isso a importância da prevenção, né? O ideal é o quê? Fazer esse exame uma vez por ano. Quando você está acima de 45 anos, você pode fazer ele anualmente para poder ter... Acima de 50 anos é obrigatório, né? Você fazer alguma coisa. Se você tiver mais fatores de risco, ele tem que ser anual. O brasileiro tem aquele costume de beber socialmente. Beber socialmente todo final de semana. Aí bebe uma garrafa inteira de vinho. Não é um socialmente de uma taça, é uma garrafa ou mais. Não sei quantas vezes na semana, ou todos os dias na semana. Isso já deixa um socialmente de lado, né? Passa a ser frequente. E isso é um fator que pode gerar o câncer.
A bebida alcoólica, comprovadamente, de uso contínuo ou em grandes volumes, ela é o fator alto de risco para qualquer tipo de câncer. Certo. Próstata, mama, tórax, fígado, intestino, bebida, realmente é um fator de risco para qualquer tipo de câncer. Mas especificamente para a próstata, a gente sabe que tem relação. Tem vários trabalhos mostrando que tem relação entre câncer de próstata e consumo de álcool. Volume de consumo e frequência de consumo. São as duas coisas que Certo. acabam impactando bastante. Isso é tanto no homem quanto na mulher. Então, qualquer tipo de câncer, qualquer tipo de pessoa. Assim, álcool é prejudicial e ele é um fator relevante de aumento de risco de ter chance de ter câncer. Certo. Agora, o fumo, né? Eu acho que já reduziu um pouco o fumo no nosso país, o fato de não poder fumar em restaurantes, ambientes fechados. Então, isso já deu uma segurada, né? Ele é tão relevante quanto o álcool? Sim, é tão relevante quanto o álcool. Para a bexiga, especificamente, ele é mais relevante ainda. Pulmão, claro, né? A gente não precisa... sem falar outras doenças que o fumo está relacionado, né? Doenças coronarianas, essas coisas todas. Mas bexiga e pulmão, ele aumenta muito o risco de incidência de câncer, principalmente para aquelas pessoas que têm outros riscos ou têm história familiar. Isso aumenta a chance mais. Um histórico familiar é algo que a pessoa tipo tem que marcar em cima e... Qualquer tipo de câncer, familiares diretos que tenham, a pessoa ela tem que ter ação preventiva mais frequente. Ela tem que estar se cuidando mais frequentemente. No caso da pessoa chegar ao ponto de estar tendo presença de sangue na urina, essas coisas, já é um relevante na possibilidade de ter algum câncer, alguma coisa ali. Tanto de próstata quanto de bexiga, né? Isso pode acontecer. Tem outras situações que pode ter sangue na urina, mas normalmente homens acima de 45 anos que têm história familiar, se são obesos, se fumam, se bebem, né? Se já tem alteração na frequência da urina, faz mais xixi mais vezes, acorda para fazer xixi várias vezes, você pode já olhar com outro tipo de olhar. Esse é um indivíduo que a gente tem que pesquisar mais rápido, mais profundamente para ver se tem alguma coisa. A pessoa que acorda para fazer xixi 2 vezes de noite ou 3 vezes à noite, o homem que tem esse hábito, pode ser É um sinal, pode acontecer. Tem outras causas que podem fazer isso também. Claro. Mas é um dos sintomas que a gente presta atenção. Quando uma pessoa, por exemplo, tem um câncer que não seja de próstata, suponhamos que a pessoa tem um câncer de rim, ele tem esse mesmo movimento de ter que fazer xixi mais vezes ou isso pode ser que sim, pode ser que não. Ele, às vezes depende. O que às vezes pode ser mais frequente é a presença de sangue na urina. Certo. Né? Porque o sistema é mais ou menos o mesmo, né? E os sintomas de dor talvez sejam mais frequentes em locais diferentes. Então, como o câncer de rim é menos frequente que o de próstata, o que é bom, porque o câncer de rim é mais agressivo, a gente consegue diferenciar isso dependendo de um exame físico ou numa história com o paciente. O importante, assim, para falar, hoje em dia, 1 em cada 6 homens vai ter câncer de próstata. Caramba! Então, por isso que é muito importante quando a gente fala de prevenção. E se você diagnostica precocemente, 90% tem chance de cura. Olha, é uma porcentagem excelente. Muito grande, né? Se a gente levar em conta que no Brasil morrem 20 mil homens por ano de câncer de próstata especificamente, gente, que loucura! A gente tem uma chance de curar muita gente, né? Sim. De ajudar muita gente. E isso normalmente é quando você pega inicialmente, né? Então é muito melhor você ter esse cuidado, esse autocuidado, se preocupar em fazer isso para que você não tenha uma doença de evolução como o Paulo teve, né? Como esse exemplo do Paulo, que é uma evolução muito ruim. No caso, a mulher, quando a gente fala de câncer de mama, que é o que a gente falou até em outubro passado, ensina a fazer o toque, o homem tem alguma coisa que ele possa fazer? Infelizmente, não. Porque é interno. Porque, primeiro, que é muito técnico, uma posição que precisa de
uma visão mais ou menos direta, uma posição direta para você poder sentir. Não tem como você fazer um autoexame especificamente para isso, né? Certo. E eu duvido que os homens do jeito que são hoje fariam esse tipo de exame, Com mesmo que fosse certeza. possível. O que é importante é a gente saber se tem esses fatores de risco mesmo e se tem algum outro sintoma. Então, está diminuindo a quantidade de urina, está indo várias vezes, saiu algum sangue, tem dor a urinar. Isso são sinais importantes que podem ajudar. Pode ser uma doença no começo, sim, tá? Mas pode ser uma doença mais avançada. Mas é ficar esperto com essas coisas que acontecem. O fato da pessoa ter relação sexual com frequência ou não ser com frequência tem algum ou benefício ou malefício, sei lá, que... Não tem nada relacionado diretamente que comprove que isso, a frequência ou a ausência possa contribuir a esse tipo de câncer de próstata. Acho que isso não é relevante. O que acontece, às vezes, que o homem acha, por ele estar fazendo frequentemente, os sintomas que ele tem é porque fez algum trauma ou está com algum tipo de infecção tal, e acaba minimizando os sintomas e aí empurra para frente a doença, né? E aí demora para fazer o diagnóstico. Certo. Alguma coisa que ele possa controlar, de repente, através de exames de sangue, ou nada substitui esse tipo de exame? O exame de toque retal é o padrão melhor para poder fazer isso, que a gente chama de padrão ouro, né? O PSA ele é um marcador, né? O antígeno prostático específico. Ele é um marcador da próstata, ele aumentando ou diminuindo, dependendo do valor, a gente tem aí um norte para saber se tem alguma alteração. Mas prostatite, por exemplo, uma infecção da próstata também aumenta o PSA. Não em valores tão altos, às vezes, como um caso de câncer. Quando você já teve câncer, tratou, está em acompanhamento, o aumento do PSA ele é um marcador importante de algum tipo de recidiva. Então, ele tem esse exame que acaba te norteando. Tem o ultrassom também, que é um método que a gente pode usar. Hoje tem ressonância. Então, tem exames que a gente faz acompanhamento. Porque a doença da próstata, a gente fala da próstata, mas tem toda uma cadeia ganglionar em volta que é de relevância. A gente tem que acompanhar, tem que olhar a bexiga também para ver se tem alguma coisa. Sempre tem alguma inter-relação ali que a gente tem que ter esse cuidado preventivo. Quem tem o cuidado, ele vai ser frequente, ele vai ter que ser mais intenso. Agora, tem casos, por exemplo, que a pessoa teve um determinado câncer em algum outro local do seu corpo. E aí ela passa a fazer tomografia periodicamente, passa a fazer PET, sei lá, uma vez por ano, seja lá o que for. O PET já bastaria ou, mesmo fazendo PET para poder ver a região anterior, controlar, ver se não tem um outro foco, é necessário ele fazer o exame de próstata? O toque retal não, depois que você já teve próstata, acho que principalmente se foi operado, né, a gente vai trabalhar ou o PET-CT, ou o exame melhor para a gente poder ver localmente, perifericamente e no restante do corpo. Então, você consegue ter 3 visões específicas, né? Onde estava, o que pode acometer mais rapidamente em volta, e se tem alguma metástase de órgão específico. Próstata, normalmente, é pulmão, osso. Então, a gente tem essa preocupação maior se o PET mostra alguma coisa. Então, é uma combinação, né, de exame físico, dos sintomas que o paciente pode estar tendo e da associação do PET, complementando com uma ressonância, ou com os exames laboratoriais. Aí o PSA é um marcador importante para a gente. Ajuda, às vezes, também, porque apesar de se você ter um câncer, isso não quer dizer que você possa ter outro. Com certeza. Então, você pode ter um e aparecer no outro lugar que é completamente diferente, que não tem nada a ver, ele é com CRE ali. Isso pode acontecer. Que não é metástico e é um outro primário câncer. também. É um outro câncer primário. Aí você vai ter que dar um outro tratamento, um outro direcionamento. Aí esse acompanhamento, ele acaba, às vezes, até fazendo um diagnóstico precoce, né, e acaba ajudando a pessoa de alguma forma. Né? Suponhamos, por exemplo, que a pessoa tenha tido um câncer, sei lá, de estômago, vesícula, sei lá, alguma coisa do tipo.
E ela operou, enfim, faz PET, que faz lá uma vez por ano, uma vez cada 2 anos, não sei. Mesmo assim, ele não está isento de ter que fazer, pelo menos anualmente, o exame de próstata. Depois de 5 anos a gente pode... o toque não, tá? É assim. Ele é necessário. Se ele já fez o exame, foi operado, o PET vai ser feito e tem outros exames para poder fazer. Não, mas ele foi operado de um outro órgão. Tipo de câncer? Outro tipo de câncer. Não tem nada a ver com aquilo. Ele está operado 45 anos para cima, é obrigatório. Mesmo que ele fale, mas eu fiz PET, PET já vê o corpo inteiro, não preciso fazer. Se não tiver nada mostrando ali, ok. Mas a gente sugere que tenha que fazer um acompanhamento, porque às vezes o PET não é um exame que se consegue fazer toda hora. É um exame difícil de fazer, tem radiologia, tem infusão de radiofármaco, então não é toda hora que a gente consegue fazer. Então, se você fizer e não tiver nada, ótimo, mas se você não puder fazer, o ideal é você ir no mais simples, que é o toque retal. É um exame preventivo acima de 45. Homem com fator de risco já que é outro câncer, tem que fazer. É importante a gente falar isso porque a gente percebe muitas vezes, né, no atendimento de alguns homens que vêm com quadros, enfim, problemas de saúde, até que vão para o tratamento espiritual, tudo, eles procuram todas as formas possíveis e imagináveis de falar, não, mas esse exame eu não preciso fazer, porque eu fiz uma tomografia da pelvis de não sei da onde, então não deu nada, então não precisa fazer lá também. Precisa, a segunda causa de morte por câncer de homem no Brasil é câncer de próstata. A primeira é câncer de pele, mas segunda incidência, né? A primeira causa de morte é câncer de próstata. Então, assim, é muita gente que morre por causa de 30% mais ou menos morre. De todos os cânceres é câncer de próstata. Então, a incidência é altíssima de morte. Como eu disse, 20 mil homens morrem por ano. Muita coisa, então, o fato de você ter outra coisa não quer dizer que você não tenha que olhar preventivamente isso. Principalmente se você tiver fator de risco. Então, obesidade, fuma, bebe, é sedentário, teve câncer, ou alguém da família teve câncer, tem mais de 45 anos, não tem jeito. É melhor prevenir. É uma vez só, depois vai. Passa no, como diz, vai sair na urina depois, não tem problema. É isso, né? Aí, deixa quieto. Não vai fazer mal nenhum. O fato hoje de terem homens, né, que se casam com outros homens, com parceiros, então a gente sabe que tem uma relação sexual anal ali frequente. Isso não tem para câncer de próstata, risco. Não. O que pode acontecer, tem outros tipos de câncer da região anal que pode acontecer como câncer causado por HPV, porque hoje é uma das principais causas de câncer em colo de útero por causa da relação homem-mulher. Né? E pode ter algum tipo de câncer relacionado a isso por esse tipo de infecção por vírus. Mas de próstata especificamente não altera nada. O que pode acontecer é prostatite, essas coisas, porque você tem um estímulo ali. Você está passando numa região que está próxima, né? E aí você pode ter algum tipo de estímulo. Da mesma forma que as pessoas que andam de bicicleta têm tendência a ter mais câncer de próstata e PSA aumentada, porque na posição da bicicleta massageia demais ali próximo da próstata, então acaba tendo mais chance de aumentar o hormônio. Olha, isso é interessante, eu não sabia não. Sim. É bom saber, porque eu venho de uma cidade, nasci numa cidade que é campeã no Brasil de uso de bicicleta, que é a cidade de Indaiatuba, onde ela é uma cidade totalmente plana e tudo que se fazia lá era de bicicleta. Isso há muitos anos atrás, hoje já não sei como que está, mas era bicicleta, quer dizer, e eu tenho certeza que os homens não sabiam disso. Porque eu tinha pai, 3 irmãos homens, e aí nunca ouvi falar de uma coisa dessa. Olha só que interessante. Você vai na loja de bicicleta hoje que tem daquelas roupas que tem um assento diferente, acolchoado diferente, para poder proteger essa região, para o ciclista poder ter um pouco mais de prevenção. Tem uma variedade, né? Tanto do selim
quanto a própria roupa, para que não fique ali pressionando, nem fazendo para não ter até um falso positivo, caso... Ah, tem isso também, né? tem. No caso de uma pessoa ter tido um câncer de próstata, ser um pai de família, e é possível que, no caso, ele tiver filhos adolescentes, é possível acontecer de ter, porque a gente fala a partir dos 45 anos, mas na adolescência, como é que funciona isso? Isso é bem raro acontecer. Às vezes, quando tem algum tipo de câncer ali nesta região, é outro tipo de câncer, não é prostático, está relacionado a outros fatores, ou é um câncer muscular, ou é um tipo de sarcoma, são coisas diferentes. Mas o fato de você ter câncer, quanto mais jovem você tem, mais chance de ele ter influência genética. Então, se for diagnosticado mais precocemente, então a família tem mais impacto, né? Se for de raça negra, tem impacto maior também, que tem mais câncer de próstata nas pessoas que são de raça negra. E outros cânceres também, quanto mais precocemente for diagnosticado, a chance de ter história familiar depois é importante. Por isso, agora tem alguns testes genéticos, e Angelina Jolie é um exemplo notório, né, conhecido, que mostram a probabilidade de você ter mais, caso você tenha aquele marcador de alguém que já teve câncer na família. Então, você pode ou não preventivamente fazer algum tipo de ação para aquilo ou acompanhar com mais frequência. Então, quanto mais precoce for. Mas o fato de ter câncer de próstata, ele aumenta o risco, lembrando que 1 em cada 6 homens vai ter câncer de próstata. Isso é a estatística do Brasil hoje. Eu estou tentando aqui, tipo assim, ver se a gente consegue livrar esses 6, entendeu? Na conversa aqui, porque é complicado. Doutor, quando, por exemplo, um avô ou uma avó tiveram câncer e os netos, então, quando nascem os netos, se fizer ali logo o exame genético ao nascer, é possível detectar se tem essa probabilidade? Sim, na verdade, se for de conhecimento que o tipo do câncer ele tem um marcador genético desses avós, é possível você saber que depois detectar, a chance é maior, é possível detectar. Hoje a gente só questiona se isso não vai aumentar o estresse da pessoa de saber que ela pode ter, porque não quer dizer que ela vai ter. Exato. Ela aumenta a chance de ter. Então, talvez o fato de saber que a pessoa tem, você vai ter que só acompanhar com mais frequência próximo àquelas áreas de risco maior. Então, as idades, quando vão passando, você vai mais ou menos para a mama acima de 30 anos, as mulheres quando tem maior frequência, os homens acima de 45 para a próstata, tabagistas com relação direta a esse tipo de câncer. Alguns cânceres neuroendócrinos têm maior chance de acontecer, então você não consegue monitorar esses pacientes mais precocemente. Mas, basicamente, hoje o que tem mais direcionado isso é para a parte de mama mesmo. O pessoal se preocupa muito e tem marcador específico para isso. Agora, uma coisa que está me chamando a atenção, inclusive, sempre houveram fumantes, né? Cigarros normais, comuns e quantidade grande, e hoje a gente já comentou que teve até uma diminuição. Mas existem agora, o que não existia antes, são aqueles cigarros eletrônicos, né? Isso, eu nem sei como funciona, porque às vezes eu vejo a pessoa soltando fumaça, que é porque ele enfia na bolsa. Eu falo assim, como assim, né? Então, nunca vi de perto, não sei como é. Mas esse cigarro eletrônico, ele gera câncer também da mesma forma, ou ele amplia ou diminui, ou pode haver outras regiões que ele produz câncer, como boca, garganta? Boca, garganta aumenta a chance, né? Porque ele tem depende da essência que se usa. Eu também não sei como é que é, mas tem trabalho mostrando que é tão prejudicial quanto o cigarro para boca, esôfago e pulmão.
E, além disso, ele tem um fator irritativo muito grande, porque essas substâncias que são colocadas ali dentro, as aromáticas, a gente não sabe que tipo de substância que é aquilo, fora o modelo de aquecimento que faz para poder gerar fumaça. Então, ele acaba sendo, tem mais chance de ter algumas ites, né, pneumonites, algumas inflamações específicas de toda essa mucosa, principalmente da mucosa pulmonar, e ter doença aguda pulmonar bastante grave. Sim. Né? Então, assim, tem hoje um movimento muito grande da sociedade de pneumologia contra o vaping, né? Contra essa questão do cigarro eletrônico, porque ele é tão ruim quanto e tem outros riscos também mais agudos do que o próprio cigarro. Então, provavelmente ele passe a ser um fator de risco de câncer maior do que ainda o cigarro Sim, comum, porque ninguém sabe o que se coloca sim, ali, sim. né? Isso que você falou, né, doutor, que você aquilo que aquece rapidamente, né? Você acende um botão, pronto, aquece. Gente, é muito interessante esse negócio de cigarro eletrônico. Eu acho que foi uma tentativa de tentar trocar o tipo de acesso da indústria do tabaco, né, para que a indústria continuasse de alguma forma funcionando. Mas foi criado há alguns anos atrás, só que não é uma promessa que seria menos agressivo, seria uma coisa que não fizesse mal, mas na verdade não é isso. Não é isso, Sociedade ele de está... Pneumologia, assim, teve um congresso há pouco tempo agora, semana passada aqui no Rio de Janeiro, de pneumologia, várias mesas falando sobre o impacto negativo que tem a utilização desse tipo de cigarro eletrônico. Então, ou seja, aquelas pessoas que ficam no ambiente, porque nos ambientes sociais não pode fumar. Mas dentro da sua casa é aquela história, você faz o que quer, pronto, acabou. Exatamente. Então, você não sai para a varanda para fumar, para não contaminar o ambiente, quem mora no apartamento. O mesmo risco funciona para criança, ou aumenta muito ou não? Contato com poluição em geral, e a fumaça do cigarro tá dentro disso, ela aumenta o risco. Esse mês agora também tem, essa semana agora, congresso europeu de oncologia, voltado para a mama, saiu um trabalho importante falando do impacto da poluição no aumento de risco de câncer de mama também. Então, Olha a isso. poluição como um todo, e a gente considera a fumaça do cigarro também como poluição, ela aumenta o risco para quem está próximo, né? A gente chama do fumante passivo, né? Como fosse um fumante passivo. E isso é um fator prejudicial demais para quem mora em cidade grande, né? Tipo São Paulo, uma mega cidade, e outras, ou seja, vai para o campo que o Quanto menos poluído é fator, melhor. Quanto menos o poluído fator é menor, desculpa. A pessoa que trabalha com ambientes, por exemplo, que pode-se fumar. Eu não sei nem se boate hoje pode fumar. Eu acredito que deve ter área fumante ou não fumante. A pessoa fica também mais exposto e tem mais risco ali, porque é muito fechado, muito compacto. Qualquer ambiente fechado, onde você tem muita exposição à fumaça, você vira um fumante passivo, não tem jeito. Porque ela está ali concentrada numa área diferente do que você está acostumado, não é um ar puro, né? Quais as orientações que você dá para as pessoas poderem, digamos, como que fala? Me faltou a palavra. Prevenir, estender isso para ter menos risco de ter um câncer de próstata, de ter uma situação assim, porque a gente sabe que o medo, muitas vezes, ele impede da pessoa procurar fazer um tratamento, ou pelo menos se prevenir, né? As pessoas vão para a academia, malham, fazem músculo, fazem isso, falam do alimento, que eu sou natureba, não sei o quê, mas fala, vai no médico para controlar. Ah, não, mas eu estou ótimo, eu só como coisa boa, eu só faço... isso só não basta, não é isso? Não, são algumas coisas que integradas ajudam muito, né? Então, claro, exercício físico é importantíssimo,
de maneira equilibrada, né? Então, acho que o equilíbrio em tudo é importante. A alimentação saudável, sono adequado, que é uma coisa que a gente esquece, entre 7 e 12 horas de sono por dia, que é importantíssimo. Ter um acompanhamento médico bastante regular, para que você tenha preventivamente identifique algum problema, e espiritualidade, que hoje a gente, em qualquer lugar que você vá, que fala dos hábitos saudáveis, que onde a gente fala de qualquer tipo de equilíbrio na saúde, são essas coisas que a gente acaba integrando, né? Então, tudo isso faz parte do movimento preventivo para a gente poder estender a nossa vida de maneira melhor. Que bacana ouvir isso. O tratamento espiritual, ele auxilia, é um fator que auxilia aquele que está num processo de tratamento de câncer, como você vê, né? Como que o mundo médico, digamos, vê essa parte hoje. Antigamente, a gente sabe que tinha tantos preconceitos, né? Hoje em dia já tá mudando um pouco. Como é que o mundo médico, a medicina vê isso? Eu acho que muitos médicos têm mudado a cabeça em relação a isso. A gente tem hoje vários trabalhos científicos de grandes universidades mostrando que tem inter-relação. Como eu disse, a espiritualidade ela é uma coisa importante, você ter crença, você ter fé, você ser positivo, isso influencia sim no seu cuidado, né? Além de tirar os outros fatores de depressão, são outras coisas que também atrapalham no seu tratamento, a aceitação do seu tratamento. Então, acho que isso ajuda muito. Hoje a gente tem vários livros já publicados por médicos, por pessoas que são espiritualistas, então não tem como a gente fugir disso. Essa é uma transformação que vai estar acontecendo, né? É claro que tem gente que não acredita em nada, é difícil, mas cada um vai ter o seu despertar no momento correto, né? Sim. A gente respeita, né? Mas aqueles que já acordaram para esse tipo de coisa consegue ver muito valor nisso. Hoje você não tem um lugar que você não vá que não tenha alguém falando sobre saúde, espiritualidade, bem-estar. Você sempre tem essas coisas meio que associadas, porque são interfaces importantes. Então, o tratamento espiritual, ele é para quem tem fé, para quem acredita, para quem está confortável com isso, ele faz todo sentido, porque ele faz parte do seu autocuidado. Ele faz parte do acreditar que você pode melhorar de alguma forma. E quem está em volta naquele ambiente está fazendo algum tipo de caridade também. Então, você está dando amor ao próximo. E todo mundo, desde pequenininho, a gente escuta que amor cura, né? É verdade. Várias vezes. Então, se a gente consegue ter essa noção que o amor cura, e aí a gente olha para Jesus Cristo e vê o quanto de amor ele colocou em várias pessoas aqui, quanta gente ele curou, a gente não pode ser tão pequeno em achar que não tem uma coisa maior que não ajude a gente. Então, o fato de ser médico, cartesiano, tudo, às vezes tira a gente um pouco da nossa capacidade imaginativa, da nossa capacidade de crer, tira um pouco esse amor da gente, né? Não tira a humanidade, mas ele deixa a gente um pouco mais sério. Mas hoje em dia eu acho que todo mundo tem isso muito bem estruturado. Acho que a maioria tem essa vontade e entende que isso é importante, isso é um fator importante. Tanto que tem vários hospitais, você mesmo faz um trabalho nos hospitais que é importantíssimo. Várias pessoas melhoram e falam, olha, estou bem porque senti que tinham pessoas aqui me passando energia positiva e tal. A gente é energia, né, Iraci, no final. A gente é troca de energia, essa troca de energia ajuda muito. Com certeza. Acho que a medicina tem evoluído muito nesse sentido. Já tem muitos estudos que comprovam, né, inclusive a eficiência do passe, como uma pessoa que recebe passe e a que não recebe, como ela se cura mais rápido, sim, como ela se equilibra mais rápido, né? É a contribuição pessoal dela para a própria cura dela, né? Sim. Quando ela entra naquilo. Doutor Marcos, passa muito rápido esse tempo. Em uma palavra, uma emoção para o Paulo reconstruir na vida dele. Acho que tem que buscar amor para ele mesmo, né? Porque quando a gente tem esse autocuidado, quando a gente se ama, a gente não deixa acontecer esse tipo de coisa. O medo não pode ser maior que o amor. Exatamente. Muito obrigada pela sua presença, muito bom. Eu que
que agradeço. tê-lo aqui conosco mais uma vez. Gratidão. Obrigado. Paulo, após todas essas informações, esses esclarecimentos, essas orientações que o Dr. Marcos nos trouxe, vamos ver o que a doutora Nise da Silveira tem a dizer a você. Ela diz assim: a dor do ser é considerada como o sofrimento intangível, não podendo ser equalizada, nem dividida, nem transferida, e somente aquele que a vivencia é possível expressar a dimensão do seu sofrer. Muito se tem feito em todas as épocas para esquivar-se da dor física e emocional. Porém, ela parece perseguir o indivíduo ao longo das existências, manifestando-se de forma biopsicossocial. Então, a doutora Nise nos mostra o quanto é importante e fundamental os relacionamentos na nossa vida, como no próprio novo livro dela, que fala superando os desafios afetivos, a gente buscar sempre se manter nas nossas relações de forma clara, coesa, serena, evitando os estresses. Mas quando se fala de evitar-se estresse, não é calar-se, porque quando a gente cala, o corpo fala. E geralmente ele fala na região onde estamos com maior fragilidade. Então, se eu tenho uma propensão, digamos, uma possibilidade de ter um câncer de próstata, porque eu sou obeso, porque eu não me exercito, eu não cuido da minha saúde, da minha alimentação, não faço exames periódicos, enfim. E eu tenho muito estresse, vivo realmente, como dizem, no limite. Estou por aqui, tenho uma intensidade de estresse muito grande no meu trabalho, com as equipes do meu trabalho, nos meus relacionamentos, eu vou somatizando tudo aquilo que me acontece no emocional, na alma. E aquilo vai, em algum momento, desopilar no meu corpo físico. E é lógico que se a minha próstata não estiver bem monitorada, bem cuidada, não estiver periodicamente sendo tratada, eu posso sim, devido a muitos estresses, a muitos desequilíbrios emocionais, conflitos afetivos, ter sim um câncer de próstata, como de qualquer outra parte do nosso corpo. Então, fique atento, cuide-se. O autoamor é fundamental para a sua saúde física e emocional. É isso. Então, se você quiser participar do nosso programa, nos envie a sua mensagem pelo WhatsApp 21 967 57 3999. E quem sabe no próximo sábado estaremos aqui com você, reconstruindo as suas emoções. Então, fique atento, acesse a nossa playlist lá no YouTube. Realmente tem temas fantásticos e convidados muito especiais e que, com certeza, algum deles vai bater com as suas emoções em desequilíbrio. Compartilhe. É muito importante auxiliando aquele que nos
ama aquele que nós amamos aos esclarecimentos. E para que você tenha uma semana de muita paz, muita alegria e muito amor, deixamos aqui um beijinho carinhoso a você. Muita paz.